Olá pessoal, então vamos ao nosso estudo de hoje, continuando o estudo sobre o livro de Atos, em particular hoje o capítulo 2, na sequência dessa história apresentada por Lucas, retratando o início da expansão do cristianismo após a ascensão de Cristo. O capítulo 2 é agora, de fato, a introdução ao texto propriamente dito dessa história. O finalzinho do capítulo 1 já apresentava um desses eventos, que é a eleição de Matias, como uma tentativa de suprir a falta de Judas entre os 12 apóstolos, mas o capítulo 2, propriamente dito, é aquele que introduz aquilo que a gente vai chamar de expansão do Evangelho. O capítulo 2 é um capítulo bastante importante na história do Evangelho cristão, seja por marcar o início desse processo, agora definitivo entre os discípulos, a partir do momento que Jesus foi embora, mas também porque é esse capítulo que traz a referência mais importante do primeiro século na pregação do Evangelho, que é a presença do Espírito Santo como o poder prometido por Deus para impulsionar esse processo. E particularmente no capítulo 2, a gente tem não só a descrição deste fenômeno, o derramamento do Espírito Santo, mas também as consequências iniciais deste poder, as consequências iniciais dessa intervenção sobrenatural de Deus como apoio aos primeiros protagonistas da pregação do Evangelho cristão, lá no primeiro século, ali no começo de toda essa história importante do cristianismo. Vamos começar com a leitura do texto. O texto é um texto de descrição fácil, é um texto de descrição de história bastante tranquilo, não há grande complexidade no texto. Vamos começar pela leitura deste evento, dos versos 1 até o verso 13 desse texto, e a gente dá uma pausa aí para comentar algumas coisas, e depois a gente lê o restante do texto, dos versos 14 até o final da parte introdutória do Sermão de Pedro. Vamos começar então a nossa leitura, versos 1 a 13, depois comentamos. Atos 2. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. O que é interessante nessa história introdutória? Existe aí, por trás dessa história, um contexto, que é o que introduz esse texto do capítulo 2 de Atos. Vamos recuperar alguns elementos importantes deste contexto para a gente entender o panorama inteiro dessa história e que lições a gente pode obter desse relato que Lucas faz dessa fase importante do cristianismo. Quando a gente pensa no capítulo 2 de Atos, o evento mais importante no sentido de referência histórica é esse dom sobrenatural que aparece no texto de línguas. E sobre essa questão do dom de línguas há uma série de derivações importantes que a gente precisa entender para compreender adequadamente o que de fato aconteceu nessa cena e não só isso, para evitar alguma distorção que eventualmente possa ocorrer a respeito deste
contexto. Qual é o contexto por detrás dessa história, ou seja, o que está por trás desse fenômeno do capítulo 2? Primeira coisa importante de contexto é a gente lembrar: a história acontece após a ascensão de Jesus, o que significa os discípulos estão sozinhos e seguindo aquilo que como orientação foi dada a eles, de que aguardassem até a manifestação do Espírito Santo para que iniciassem o seu processo de pregação do Evangelho, cumprindo a ordem de Cristo: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar toda a verdade. Ou seja, a comissão evangélica, manifesta lá no final do livro de Mateus, ela sofre um tempo de latência, um tempo de aguardo, por conta de um ordenamento de Cristo, de que eles esperassem por esse poder. Segundo aspecto importante deste contexto histórico é a gente entender que essa cena acontece no dia de Pentecostes. Ou seja, em ocorrendo nesse dia, a gente está, enquanto prazo, 50 dias depois da Páscoa. Se a gente lembrar, Jesus morre na Páscoa, o que significa que esse evento do Pentecostes está acontecendo por volta de 50 dias depois disso. Lembrando que Jesus passou um tempo com os discípulos, 40 dias com eles, o que significa que fazia aí em torno de 10 dias, mais ou menos, se a gente considerar o tempo da ascensão de Cristo, que os discípulos estão sozinhos, literalmente sozinhos, aguardando esta promessa, aguardando o cumprimento dessa promessa. Outra coisa importante que o texto traz é que eles estavam todos num só lugar. E não só estavam em um só lugar, mas estavam, como algumas traduções apresentam para a gente, concordemente ali. Ou seja, estavam unidos ali. O que significa que algumas das questões importantes haviam se resolvido naquilo que era a expectativa de Jesus de que eles se tornassem de fato um só corpo. Ou seja, resolveram as suas questões internas enquanto os discípulos, os seus conflitos, seus debates internos, e estavam ali orando e aguardando o cumprimento de uma promessa, a promessa da vinda do Consolador, ou da vinda do outro Consolador, como dito nas palavras de Jesus, relatadas por João, lá nos capítulos 14, 15 e 16 de João. Portanto, esse é o contexto, esse é o pano de fundo dessa história. Por ser um período de Pentecostes, um período de festa, festa da colheita, uma festa importante para os judeus, a cidade estava repleta de gente, como era típico nas grandes festas judaicas. Ou seja, eles tinham um público bastante importante e interessante neste período ali em Jerusalém. O que significa que há uma situação de elementos que confluem para essa situação da manifestação do Espírito Santo como o momento adequado para o início da pregação do Evangelho, o início do testemunho a respeito do Cristo que havia passado por ali, que havia morrido, que havia ressuscitado e que ascendeu aos céus e deixou um legado, uma promessa feita àquele que crê, que é a promessa de vida eterna. Quando a gente observa, então, a sequência dessa história apresenta o que ocorreu com esses sujeitos ali naquela casa, o que aconteceu com eles enquanto estavam ali. Bom, a primeira coisa importante do que acontece com eles eles recebem o Espírito Santo, manifesto aí num fenômeno sobrenatural de um vento que bate pela casa, línguas de fogo que pairam sobre as cabeças dos discípulos, e eles começam a falar, como diz o texto, noutras línguas. Qual a primeira coisa importante a respeito deste momento específico da manifestação do Espírito? Para quem estava naquela casa, obviamente não resta dúvida de que houve um evento sobrenatural, marcado aí pelo vento, pelo estrondo, pelas línguas de fogo e pelo ato de falar em outras línguas. Mas para nós que observamos de longe essa cena, surgem outras perguntas importantes. A primeira delas é, por que assim se manifestar? Quais são as línguas retratadas nesse texto? Afinal de contas, o texto diz que eles passaram a falar noutras línguas. Portanto, quais? Com que motivação e propósito? A apresentação do Espírito Santo e o resultado de falar em línguas é uma questão obrigatória, ou seja, todo aquele que é cheio do Espírito necessita, para que se contextualize essa manifestação do Espírito, falar em línguas.
E se sim ou se não, quais são os critérios para este dom ou para esta manifestação? Isso só para pegar algumas perguntas importantes dessa cena e que valem a pena a gente olhar com algum cuidado. Como eu disse, há um risco, toda vez que a gente fala de elementos sobrenaturais, há um risco de validação. E esse risco diz respeito principalmente a uma questão. Quando a gente pensa em validação de um dom sobrenatural, sendo nós naturais, validar um dom sobrenatural exige algum tipo de critério para fora do humano, para que a gente consiga, por comparação, por analogia ou por um modelo sistêmico de análise, definir a fonte de um dom. Afinal de contas, como seres naturais, a gente não seria capaz de distinguir entre um dom que tem origem em Deus e um dom sobrenatural que tem origem no inimigo de Deus. Afinal de contas, tanto Deus quanto Satanás têm poder. Como saber qual é a fonte de uma manifestação sobrenatural? Tudo isso está no enredo, no escopo e no pano de fundo dessa história relatada no capítulo 2, principalmente se a gente considerar que os discípulos seriam criticados pela plateia quando começassem a divulgar o evangelho. Seriam acusados e até perseguidos por aqueles mesmos que mataram o Cristo. Portanto, a representação do dom, ela deveria ter uma forma de validação que fosse sólida, que fosse inquestionável. Da mesma forma para nós, vivendo 2000 anos depois dessa história. Se a gente continua aprofundando essas perguntas, pegando a primeira dessas perguntas, quais são as línguas manifestas nesse texto? E é interessante que vem uma lista aí no capítulo 2, a partir do verso 5, você tem uma lista referenciada aí de sujeitos que estavam na região de Jerusalém. E essa lista é composta por várias nações. Não é uma lista exaustiva, mas ela apresenta uma gama bastante ampla de nações que se faziam presentes ali. E o que é interessante observar na composição dessas pessoas que estavam em Jerusalém. Lucas faz questão de retratar duas situações. Haviam ali judeus e prosélitos. Haviam, portanto, pessoas de origem judaica e pessoas de outras estruturas que não necessariamente de origem direta judaica, ou talvez até uma origem miscigenada, mas que se converteram ao judaísmo, ou sujeitos que estavam espalhados pela dispersão e, portanto, que apesar de judeus, haviam adquirido cultura de outros povos. E a lista aí aparece como pardos, medos, elamitas, caldeus, judeus, pessoas da Capadócia, pessoas do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, romanos, cretenses e árabes, como os citados principais nesse texto. Lembrando que existiam entre esses sujeitos que estavam ali também pessoas presentes da Mesopotâmia, ou seja, vários outros lugares daquela região entre o Tigre e o Eufrates. Ou seja, literalmente tinha bastante gente e uma representatividade em relação a Jerusalém, obviamente, o que eu vou dizer, do Ocidente e do Oriente de Jerusalém. Ou seja, da Europa, do Norte da África e da região da Mesopotâmia. Pessoas de todos os lugares, inclusive árabes, pessoas vindas do deserto da Arábia. O que isso ofertava de oportunidade e, ao mesmo tempo, de dificuldade? A oportunidade é que a pregação do Evangelho poderia se espalhar rapidamente para vários lugares quando essas pessoas, ouvindo do Evangelho, voltassem para suas cidades de origem. Mas há uma segunda questão importante de dificuldade aqui. A oportunidade é essa, mas a dificuldade é que essas pessoas tinham outros formatos de língua. Ou seja, falavam outros idiomas. E não necessariamente entendiam de forma fluente o idioma regional de Jerusalém. Pode ser que sim, mas não necessariamente. E, portanto, com essa compreensão reduzida de vocabulário, teriam dificuldade na compreensão de algo tão distinto da cultura que eles estão acostumados, que é a questão do cristianismo. Ou seja, de alguma forma, a língua era uma barreira. Ainda que não uma barreira completa, mas uma barreira com algum significado para essa condição. Se a gente continua nas perguntas sugeridas ali como reflexão,
Um outro aspecto importante desse processo de perguntas é: qual é a motivação para o dom de línguas? Por que o Espírito Santo escolhe esta forma de manifestação enquanto poder sobrenatural para o início da pregação do Evangelho? Não bastaria simplesmente aparecer na forma de línguas de fogo e eles teriam entendido que era o início da pregação, mas por que dar a eles um dom de falar em línguas? Para a gente entender isso, duas coisas aparecem aí. Uma direta, que é essa frase explícita de Lucas: todos nós temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Essa é uma primeira motivação importante de confirmação do Evangelho para as pessoas que ali, como visitantes a Jerusalém, participando de uma festa judaica, escutam algo tão, entre aspas, distinto daquilo que culturalmente estavam acostumados na sua religiosidade. Mas há um outro aspecto importante aí, que é a sustentação sobrenatural de algo que, depois que passasse esse evento inicial da pregação do Evangelho, levaria ao cumprimento da ordem dada por Cristo: ide por todo o mundo, a todas as nações. E o receber o dom de línguas, de poder viajar para lugares diferentes, sendo fluente na língua daquele local, permitiria a expansão do Evangelho com muito mais eficácia. Além da sustentação sobrenatural do próprio dom, no sentido de validação de que aqueles sujeitos estavam falando a verdade. Posto tudo isso como fator motivador, o que mais a gente pode olhar desse texto? Haviam dois grupos ali que se instalaram quando a gente observa o comportamento das pessoas que estavam ouvindo. O primeiro grupo, que chama a atenção, como sempre existe no contexto do evangelho cristão, são os zombadores, ou seja, os sujeitos que, olhando para a cena, dizem: estão malucos, estão variando, estão bêbados. E isso forma um grupo que, atrelado ao contexto da cena, provavelmente ligados aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, aos incrédulos participando da cena. Incrédulos esses que provavelmente são os mesmos que há 50 dias atrás haviam participado da morte de Jesus. Porém, há um grupo enorme de sinceros, vindos de todas essas regiões citadas no texto, que está pronto para ouvir a palavra de Deus, embora desconheça por completo a história do Cristo. E esses seguem na descrição que o texto traz, maravilhados, encantados, surpresos, no sentido bom da palavra surpresa, com tudo o que estão ouvindo. E estão ali literalmente bebendo essas palavras. Só que acontece com eles algo interessante. No primeiro momento em que o dom de línguas se manifesta, as pessoas veem aquilo tudo como uma confusão. Qual é a razão para a confusão descrita por Lucas? Imagine a cena. Você tem ali no fenômeno do dom de línguas, no fenômeno da manifestação do dom de línguas, Pedro vai ao templo junto com os demais apóstolos. Pedro sobe nas escadarias ali internas do templo, próximas do pátio, e começa a falar, a pregar um sermão. E cada um dos demais apóstolos falando em outras línguas, repetindo esse sermão que estava sendo pregado por Pedro, ou seja, Pedro pregando e tradutores, num contexto nosso de fala do século XXI, traduzindo para as línguas diversas presentes na cena. Imagine a correria das pessoas quando um diz: olha, estou escutando na nossa língua aqui, e chama o outro que está lá do outro lado do pátio, e eles começam a se movimentar e se agrupar ao lado daqueles que traduzem, chegando mais perto dos que estão traduzindo e, consequentemente, mais perto daquilo que é possível para a compreensão do que está sendo pregado. Imagina o primeiro momento dessa migração e ajuste das pessoas. Fico pensando no que foi a Torre de Babel, com as mesmas circunstâncias. As pessoas começam a falar e não se entendem, daqui a pouco um entende o outro e começam a se agrupar, e daqui a pouco você tem todas as línguas formadas. Nessa cena você tem isso acontecendo. E é interessante que a confusão gerou uma pergunta: o que está acontecendo? Estão malucos? Estão doidos? E aí alguns começam: não estão doidos. Nós estamos escutando na nossa língua, e descrevem: aqui há sujeitos de várias línguas. Ou seja, houve uma movimentação ali. E essa movimentação produziu um incômodo
Num primeiro momento, semelhante a uma confusão, mas logo depois um incômodo que parecia ciúme, porque eles percebem que esses agrupamentos não são aleatórios e que o que Pedro está falando parece que os outros também estão entendendo. E aí, um misto de surpresa e raiva toma conta desse público de zombadores, desse público que acusa os discípulos de estarem bêbados a essa hora da manhã. O que mais a gente tem de interessante nesse texto? Seria a questão do falar em línguas, do expressar-se em vários idiomas. Seria essa questão uma questão obrigatória, ou seja, uma condição obrigatória para o batismo do Espírito Santo? Ou seja, o batismo do Espírito Santo está condicionado a uma manifestação de falar em línguas. Por que essa pergunta é importante? Porque no contexto do século XX e XXI, onde nós vivemos, há muita fala nessa direção entre o mundo evangélico de que a manifestação do dom de línguas é a comprovação de que alguém foi cheio do Espírito ou batizado do Espírito. E quando a gente vai à Bíblia, na realidade isso não parece ser verdadeiro. E aqui a gente tem uma lista de situações e pessoas que foram consideradas cheias do Espírito e não manifestaram dom de línguas. Ao contrário disso, tiveram outros dons, outras manifestações. O que significa dizer que o dom de línguas é uma forma, uma maneira de manifestar sobrenatural da presença do Espírito para um fim específico. A pregação do Evangelho, a expansão do Evangelho naquele contexto. Mas não é o único dom. Há o dom de cura, há o dom de profetizar, há o dom de ensinar e uma série de outros dons possíveis de manifestação. E todos eles listados aí nesses personagens que você vê em tela. Os samaritanos, Maria, Estevão, Saul, quando foi ordenado rei, Gideão, Sansão, Zacarias, tantos outros sujeitos que de alguma forma estiveram representando de maneira bastante enfática a presença do Espírito Santo na vida. E talvez o mais importante de todos eles, talvez não, certamente o mais importante de todos eles, Jesus, que era cheio do Espírito, foi batizado. No seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele não saiu falando em línguas depois do seu batismo. E nem falou em línguas durante todo o seu processo sequente de ministério. O que significa dizer que a questão do dom de línguas é apenas uma referência da manifestação do Espírito. Há uma série de outros dons inclusive listados por Paulo como mais importantes do que este. O que nos leva à última das questões importantes desse texto, que é quais são os critérios para essa manifestação. Olhando especificamente a questão do dom de línguas, quais são os critérios apresentados na Bíblia e que deveriam guiar o povo de Deus na percepção se esse dom é legítimo ou não, se a manifestação é legítima ou não. O primeiro desses critérios interessantes de observar, está lá em Coríntios capítulo 14, é o fato de que no máximo 3 pessoas deveriam falar. E ainda assim, de forma sucessiva e organizada, um de cada vez, para que houvesse possibilidade de compreensão. Segundo, só é importante o dom de línguas, no sentido de manifestação pública, se houver quem interprete, quem traduza. Ou seja, o falar em línguas é, em primeira instância, uma forma, uma ponte para a compreensão do Evangelho, e não uma exibição. Terceiro, precisa ser entendido por todos os que estão na plateia. Caso contrário, do que adianta alguém falar em inglês e todo mundo que está lá fala em chinês? O que adianta alguém falar em chinês e todo mundo que está na plateia fala em português? Ou só compreenda o português? Ou seja, o dom de línguas tem que ser entendido por quem ouve. Cumpre um papel de edificação da igreja, ou seja, o ato de falar em línguas é uma ponte para a compreensão e, consequentemente, para a edificação da igreja. Edificação pelo conteúdo, não pela manifestação. Ou seja, o que edifica a igreja é a palavra de Deus, é o conteúdo expresso em uma língua, e não a língua em si. E por último, ser enriquecido pelo amor de Deus, pelo amor dos irmãos,
É uma referência interessante de Coríntios 13, principalmente porque Coríntios 13 elege, enquanto manifestação dos dons, um processo de valorização desses dons, sendo que o maior de todos esses dons manifestos lá em Coríntios 13 é o amor. E por isso é importante que o dom de línguas esteja no seu devido contexto, aplicado no seu devido contexto. E ainda poderíamos ver critérios periféricos, que são critérios comportamentais. A manifestação do dom de línguas não deveria ser confundida com um processo ruidoso de barulho incompreensível. O dom de línguas é manifesto de maneira organizada, com o testemunho da palavra de Deus, de maneira que haja compreensão, e se a língua for diferente da língua conhecida local, que haja tradução. Segunda coisa, a pessoa toma... E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro pregou na sua língua original e cada um dos demais apóstolos traduziu para as línguas das pessoas que estavam lá. Esse era o sentido do dom de línguas. Aquele que é tomado pelo Espírito manifesta um processo de vida e de comportamento equilibrado, de domínio próprio, ou seja, não sai se contorcendo, se jogando no chão, caindo, espumejando. Não, a manifestação do dom é uma manifestação regrada. Ainda um outro aspecto, o dom de línguas não provoca desordem no ambiente nem na igreja. Afinal de contas, como Mateus e Gálatas nos apresentam, Deus é um Deus que não aceita a confusão, ele é um Deus de ordem, é um Deus de paz. E como o último desses elementos periféricos comportamentais, o Espírito Santo somente é concedido àqueles que obedecem a Deus. Afinal de contas, a manifestação do Espírito implica, como o próprio texto de Provérbios nos apresenta como referência, a questão de que eu devo desviar os meus ouvidos daquilo que é mal. Ou seja, há algo importante na manifestação do Espírito. O Espírito Santo é consistente, é coerente, é íntegro com a manifestação que ele mesmo inspira. Ou seja, se o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus a partir dos profetas que a escreveram, é na mesma palavra que eu encontro a validação do Espírito, a validação dos dons sobrenaturais. Ou seja, todo aquele que recebe o Espírito obedece à lei de Deus, ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. E essa é uma forma consistente de validação dos dons, de validação da manifestação do Espírito. Mas por que então uma confusão a respeito do dom de línguas se manifesta no nosso tempo com a expressão de línguas chamadas línguas estranhas, que é bem diferente da palavra línguas estrangeiras? Há uma corrente bastante forte no mundo cristão da atualidade nessa direção de manifestação do dom de línguas como um dom de línguas estranhas. E a justificativa que normalmente dão a isso, e por estranhas entendam estranhas mesmos, ou seja, línguas não existentes no mundo, não a língua dos pardos, medos, elamitas, egípcios, etc., mas línguas totalmente aleatórias no sentido de incompreensíveis no mundo em que vivemos. E a alegação é de que essas línguas, esse dom de línguas, reproduz a língua chamada de língua dos anjos. E é curioso, porque o texto usado para a justificativa disso é um texto de Paulo, o único texto, aliás, que fala de língua dos anjos na Bíblia, que é o texto de Coríntios, capítulo 13. E a expressão desse texto dá conta de que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E é interessante usar esse texto, que expressa aí, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, para justificar que, primeiro, exista a língua dos anjos que seja diferente da nossa, o que poderia ser coerente, mas que a língua dos anjos é a manifestação do dom do Espírito, quando na realidade o texto é explícito em dizer quais são as línguas que foram faladas pelos discípulos e qual o motivo pelo qual falaram. E esse texto em específico não tem nenhum vínculo com manifestação de dom de línguas. Esse texto tem uma outra abordagem, ele tem uma abordagem de uma pergunta retórica, ou seja, ainda que eu falasse a língua que os homens falam ou a língua que os anjos falam, para expressar as verdades de Deus e eu não tivesse amor, não seria efetivo. Ou seja, o texto não está dizendo que homens falam línguas de anjos, está dizendo que homens falam língua de homens e que anjos falam línguas de anjos. E ainda que eu aprendesse a língua dos anjos para expressar as verdades de Deus,
Sem amor, isso não serviria. Portanto, o texto não é uma justificativa para um dom de línguas de anjos. O texto é uma justificativa para o amor. Não à toa, esse é o único texto que fale desse termo na Bíblia inteira. Um outro texto que é usado para essa referência de falar a língua dos anjos ou línguas estranhas é o texto de Marcos, capítulo 16, verso 17, que aponta: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. E alguns usam esse texto para dizer, tá vendo? As línguas estranhas são uma língua nova, ou seja, uma língua que não existe e que foi um dom específico para esse tempo e nestas condições. Isso poderia até ser verdadeiro se a gente olhasse a expressão nova com o sentido duplo que ela tem na língua portuguesa. O problema é que o original dessa expressão apresenta duas possibilidades para a palavra novas. E essas duas possibilidades são a palavra neos e a palavra kainos. O texto de Marcos, ele apresenta e escolhe, elege uma dessas palavras. Se eleita a palavra neos, isso significa algo novo que não existia antes, portanto, uma língua de fato estranha. O problema é que Marcos escolhe outra palavra, ele escolhe a palavra kainos, o que significa algo novo que já existe. Portanto, é novo para a pessoa que recebe, mas não novo no sentido de existência. Ou seja, é como qualquer um de nós receber o dom de uma língua nova que nós desconhecemos, mas a partir daquele momento aprendemos a falar, mas uma língua que já existe. Ou seja, recebemos o dom de falar em inglês, ou em espanhol, ou em alemão, ou em árabe, ou em qualquer outra língua existente no mundo, que para nós é nova por desconhecermos a língua, mas não é nova no sentido de existência formal. Ela já existe. Essa é a palavra que Marcos elege para novas línguas na expressão daquilo que Cristo promete para os seus discípulos. O que significa, então, dizer que o modelo de aplicação destas referências, ou seja, o modelo de compreensão dessas referências, depende da gente entender corretamente os textos e a história que está por trás dessa cena. Paramos aqui a nossa estrutura de comentários iniciais, vamos para a segunda parte do texto, do capítulo 2, e começando aí a partir do verso 14, vamos percorrer até o verso 26 do capítulo 2, que é a parte introdutória do sermão de Pedro, e depois a gente vai para a parte final. Você pode depois ler com calma o restante do sermão, é um sermão interessante, bonito, que Pedro faz aqui, com vários detalhes de retrato da história messiânica, mas me interessa essa parte introdutória e depois a parte do finalzinho do resultado do sermão. Então, se alguém puder disparar para a gente a leitura, vamos na sequência a partir do verso 14. Pedro se dirige à multidão. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como bem sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram.
pregando-o na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse: Eu sempre via o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. O que é importante nesse sermão, o que é fantástico nessa abordagem introdutória do sermão de Pedro? Primeira coisa importante desse sermão é que Pedro retrata duas coisas enquanto cumprimento profético. A primeira delas, ele retrata o dom, ou seja, esse dom de línguas manifesto entre os apóstolos, manifesto naquela situação em específico, ele tem algo lá no início, lá no começo do processo, quando a gente volta ao Velho Testamento, que apontava para o tempo do cumprimento das grandes profecias, sejam as messiânicas, sejam as do final da história do mundo. Portanto, esse texto nos chama a atenção, porque de alguma forma ele retrata não só o contexto específico do povo judeu naquele momento, mas também aponta para o final da história, para a repetição desse dom quando Cristo se manifestasse agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, tanto o Cristo manifesto ali entre o povo de Israel, o leão da tribo de Judá, quanto o Cristo final da história, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, implicaria na manifestação do Cristo, na manifestação do Evangelho, na manifestação do desfecho da história, uma apresentação de uma profecia cumprida entre os que anunciariam a vinda de Jesus, anunciariam a boa nova do Evangelho. E aí Pedro retrata que isso cumpre uma profecia de Joel, ou seja, nos últimos dias acontecerá, o verso 17, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e nas minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. Porque é interessante observar isso dentro do contexto da profecia. Por uma razão muito simples. Primeiro, para aquele povo, isso significava olhar para essa história, significava observar o que está acontecendo nessa história e entender que as profecias estavam se cumprindo diante deles. Segunda coisa importante, no nosso caso, entender que esse mesmo dom se manifestará outra vez, anunciando a chegada do Filho do Homem nas nuvens do céu. Ou seja, o último convite de Deus ao mundo, descrito lá em Apocalipse, nos últimos capítulos, depende de uma manifestação sobrenatural do Espírito. O que significa que, do mesmo jeito que na época dos discípulos havia zombaria e acusação de elementos de contrafação, ou haviam manifestações sobrenaturais que permitiam a confusão dos dons, aconteceria no nosso tempo a mesma coisa. Ou seja, sim, no nosso tempo, no tempo do fim, apresentações equivocadas do dom do Espírito confundem as pessoas e quando se manifestar de verdade o Espírito, essa confusão poderá ter levado pessoas ao erro sem retorno. O que significa que a advertência persiste na atenção dada a esses dons. Outra coisa importante na apresentação que Pedro faz do seu sermão é que ele exalta o que aconteceu com Cristo, ao mesmo tempo que acusa aqueles que o mataram. Ele exalta a morte de Cristo como um mecanismo de salvação, mas também adverte aqueles que o mataram de que estão perdendo a sua salvação. E ele faz isso quando ele deixa muito claro que Jesus ressuscitou. E uma vez ressurreto, está disponível a todos aqueles que ouvem o sermão de Pedro, a salvação, a redenção prometida por esse Cristo. Como essa história termina? Essa história termina lá no final do bloco do capítulo 2, a partir do verso 41, dizendo: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Qual foi o resultado dessa manifestação sobrenatural do Espírito nesse evento fantástico do capítulo 2? O que era necessário para, numa situação bastante antagônica, Cristo havia morrido há uns dias atrás, tinham a impressão de que o cristianismo, de que o grupo dos nazarenos se desfaria, e agora eles aparecem com muito mais força, apresentando o evangelho e a salvação a todos, e Deus sustentando esse crescimento inicial. Essa mesma promessa se repetirá como cumprimento no nosso tempo, quando o Espírito se manifestar. E, portanto, as mesmas condições são necessárias. Que estejamos unidos, que estejamos concordantes, que estejamos orando e esperando a manifestação do Espírito e desejando a manifestação do Espírito pelo cumprimento e compreensão da sua palavra. Essa é a nossa expectativa para o nosso tempo. Que esse texto nos inspire a desejarmos cada vez mais o cumprimento dessas promessas no nosso tempo. É o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de vivermos num tempo específico da história onde essa profecia pode se repetir. E por isso ansiamos pela manifestação do teu Espírito para cumprirmos a última parte da pregação do Evangelho ao mundo e assistirmos, se possível, em nossa geração, o teu retorno. Isso é o que te pedimos, confiado nos méritos de Cristo, em nome dele que oramos. Amém.